Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? O tema do encontro de hoje é litisconsórcio. É um tema muito importante que vai cair na sua prova, seja o exame da ordem ou concurso público. Falou em processo civil, tem que saber litisconsórcio. A matéria, nós temos que reconhecer, não é das mais fáceis, especialmente para aqueles que estão começando seus estudos em processo civil. Por isso, eu dividi o encontro de hoje, na verdade, em dois. Serão dois encontros e você pode entender assim. No encontro 1 vai ser o nível 1, ou seja, questões mais fáceis, conceitos simples, é o básico, a matéria básica de litisconsórcio. Com estes conhecimentos, a gente pode passar para o nível 2, que será o segundo encontro que eu vou gravar amanhã. E lá, no segundo encontro, é que nós vamos tratar das matérias mais sofisticadas de litisconsórcio. Bacana? Podemos prosseguir? Muito bem. Vamos lá. Conceito de litisconsórcio. Dá de largada, né? Conceito é sempre bom. O litisconsórcio é um consórcio na lide. A própria palavra já nos dá a entender isso. Ou seja, é quando nós temos mais de um réu ou mais de um autor numa lide. Eles estão formando um consórcio, estão agindo de maneira unida contra a parte contrária. Tem problema com esse conceito? Acho que é fácil, né? Mas o examinador ele não vai perguntar simplesmente o conceito. Ele pode perguntar o conceito como um dos itens da pergunta. Mas ele vai perguntar para você para que serve o litisconsórcio. Ou melhor, por que é que o litisconsórcio existe? E a sua resposta deve contemplar pelo menos dois elementos. Quais são eles? Primeiro, a economia processual. Por que economia? Se eu tenho uma faculdade, por exemplo, de litigar contra dois ou mais réus ao mesmo tempo numa única demanda, isto representa uma economia para o Estado. Porque se eu ajuizasse 3 ações, por exemplo, contra cada réu, o Estado teria muito mais trabalho. Seriam 3 juízes diferentes, provavelmente, que iriam se debruçar sobre cada caso concreto e isso iria tomar muito tempo e muito dinheiro do Estado. Então, o primeiro ponto, a primeira justificativa para a existência do litisconsórcio é a economia processual. E também a gente já pode encaixar aqui a própria duração razoável do processo. É mais uma razão que você pode trazer na sua resposta. Mas o outro elemento mais importante que você também deve citar em sua resposta é a segurança jurídica. Por quê, pessoal? Porque o litisconsórcio ele evita decisões conflitantes. Se eu ajuizo mais de uma ação contra mais de um réu referente à mesma relação jurídica, por exemplo, eu posso chegar ao contrassenso de ter decisões conflitantes, e isso não é interessante. Isso traz uma insegurança para as partes. Por isso é que o litisconsórcio ele existe, para que haja uma única decisão, normalmente, para os litisconsortes. Certo? Muito bem. Então a gente já viu o conceito e para que serve. E vamos para as classificações. Nós temos algumas classificações que sempre caem em concurso e nós vamos ver todas elas agora. A primeira classificação, pessoal, é bem simples. É a que divide o litisconsórcio em ativo, passivo e misto. Muito simples. Por quê? O litisconsórcio ativo, ele se dá no polo ativo. O litisconsórcio passivo, ele se dá no polo passivo. E já o litisconsórcio misto, ele se dá no polo ativo e também no polo passivo. É possível? Claro que é possível. Basta pensarmos, por exemplo, uma situação em que eu tenho 2 réus litigando contra dois autores, litigando contra 2 réus. Tranquilo, é possível acontecer. Pois bem, essa classificação é bem simples e normalmente não cai. A próxima é a que diferencia o litisconsórcio em inicial e ulterior. O litisconsórcio inicial, ele, como o próprio nome já nos traz, ele acontece desde o início do processo. Já na própria petição inicial, nós já temos um litisconsórcio. É o caso, por exemplo, de um autor que está litigando contra 2 réus. Ele já coloca lá na petição inicial réus, fulano e cicrano. Ou o caso, por exemplo, que eu tenho 2 autores em litisconsórcio litigando contra um réu, por exemplo, já de largada na petição inicial. Mas nem sempre o litisconsórcio é inicial. Tudo bem que o ideal é que ele seja, mas nem sempre ele é. Algumas situações podem ensejar o litisconsórcio ulterior. Podemos dar alguns exemplos? Claro que podemos. O exemplo clássico, o maior exemplo de causa de litisconsórcio ulterior é a intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros é outro tema muito importante do processo civil que nós podemos abordar em outro encontro, caso vocês desejem.
Mas não só a intervenção de terceiros, a sucessão processual, a alienação da coisa litigiosa, por exemplo, são causas que podem ensejar um litisconsórcio ulterior. Certo? Bem simples, né? Essas duas classificações, essas duas primeiras classificações, são bem simples mesmo. Mas vamos para as próximas, que são mais interessantes e que vão ser a base que você tem que ter para nós enfrentarmos no encontro de amanhã as questões mais sofisticadas de litisconsórcio. Quais são essas classificações? Vamos para a primeira delas, dentre essas mais interessantes. É a que classifica o litisconsórcio em unitário e simples. O litisconsórcio ele será unitário, pessoal, nos termos do artigo 116 do novo Código de Processo Civil. E o que é que esse artigo diz? Vamos ler? Vamos ver. Artigo 116 do novo Código de Processo Civil. O litisconsórcio ele será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Em outras palavras, quando o juiz tiver que decidir da mesma forma para todo mundo, o litisconsórcio ele será unitário. Ou seja, no litisconsórcio unitário, o juiz não decide de maneira X para um e de maneira Y para outro. Não, ele vai decidir de uma única maneira para todos. O litisconsórcio unitário, ele está umbilicalmente ligado com a colegitimação. Então, essa dica é importante. Se a questão de prova trouxer algo relacionado a uma colegitimação, ou seja, quando eu tenho mais de um legitimado para figurar num dos polos da relação jurídica, numa verdadeira colegitimação, eu já sei que é um litisconsórcio ligado ao litisconsórcio unitário. Certo? Muito bem. O litisconsórcio, ele também pode ser simples por essa classificação. E o litisconsórcio simples, com o perdão do truísmo, é aquele que não é unitário. Ou seja, é um litisconsórcio em que o juiz pode decidir de maneira distinta para cada um dos litisconsortes. Ou seja, aqui o juiz pode decidir de maneira X para o réu tal, de maneira Y para o réu X, digamos. Não tem qualquer problema nisso, certo? Então, ele pode ser unitário ou simples. Como é que eu vou saber se o litisconsórcio ele é unitário ou simples? E aqui eu vou utilizar uma dica do professor Fred Dias Júnior, quem considero um dos maiores processualistas do Brasil atualmente. Ele dá a seguinte dica no seu livro e em seu curso. Você tem que se fazer duas perguntas, uma depois da outra. Quer ver? A primeira pergunta é: quantas relações jurídicas eu tenho no caso concreto? Quantas relações jurídicas estão sendo discutidas no caso concreto? Se eu tiver mais de uma relação jurídica, relações jurídicas distintas no curso do processo, o litisconsórcio ele é simples. Pronto. Mas se eu tiver apenas uma única relação jurídica discutida no processo, nós temos que fazer a segunda pergunta. Qual é? Esta relação jurídica única, ela é divisível ou ela é indivisível? Se ela for divisível, o litisconsórcio ele será simples. Se a relação jurídica ela for indivisível, nós teremos um litisconsórcio unitário. Então, cuidado, por exemplo, para não achar que toda vez que nós temos uma solidariedade, o litisconsórcio ele será unitário. Por quê? Porque a relação jurídica solidária ela pode ser divisível. Se ela for divisível, o litisconsórcio ele será simples, mesmo numa hipótese de solidariedade. Cuidado com isso, tá? Pois bem, então vamos supor que eu já sei identificar um litisconsórcio unitário de um litisconsórcio simples. Eu já sei diferenciar essas duas espécies. Mas para que serve isso? Isso serve, pessoal, quando nós formos tratar, e nós vamos tratar agora, inclusive, acho que é melhor já agora, quando nós tratamos do regime de tratamento dos litisconsortes no processo. Veja, os litisconsortes, eles atuam no processo, não é verdade? Eles apresentam contestação, eles recorrem, né? Eles produzem provas, enfim, eles atuam no processo, é um direito deles. Essas condutas processuais dos litisconsortes, elas são classificadas de duas formas, veja só. As condutas podem ser alternativas, quando trazem uma vantagem para a parte, ou as condutas podem ser determinantes, quando trazem uma desvantagem para a parte. Determinantes, desvantagem. A gente pode fazer essa associação, certo?
Muito bem. Quando nós temos uma conduta determinante, independentemente da espécie de litisconsórcio, simples ou unitário, esta conduta determinante de um dos litisconsortes não prejudicará o outro. Pode escrever isso, pode ficar com essa informação na cabeça. Conduta determinante, seja lá ela qual for, se bem que temos uma exceção, vamos ver já já, não prejudica o outro litisconsorte. Certo? E as condutas alternativas? Será que elas beneficiam o meu colega, por exemplo? Vamos supor que eu esteja num litisconsórcio com um colega. Será que a minha conduta alternativa ela beneficia o meu colega? Depende. Se o litisconsórcio for unitário, eu tenho uma única relação jurídica, não é verdade? Então, qualquer ato que me traga um benefício, necessariamente vai trazer um benefício para o meu colega. Agora, se o meu litisconsórcio for simples, a minha conduta alternativa só trará uma vantagem para o meu colega se disser respeito a fatos comuns entre nós. Senão, o meu ato só vai me beneficiar. O meu colega vai ficar a ver navios. Quer ver um exemplo? Se o litisconsórcio for unitário e o meu colega ele esquece de apresentar contestação, eu vou lá e contesto. A minha contestação vai beneficiá-lo. Ele não será revel. Mas se o litisconsórcio for simples, eu tenho que ver. Se o que eu estou contestando disser respeito apenas a mim, o meu colega vai ficar a ver navios. Certo? Agora temos uma questão interessante. A produção da prova. Quando eu produzo uma prova, por exemplo, essa é uma conduta alternativa ou determinante? Bom, você pode dizer alternativa. Se eu estou produzindo provas, eu estou querendo produzir uma prova para a minha vantagem. Só que às vezes isso nem sempre acontece, pessoal. Às vezes o advogado ele produz uma prova, mas por uma falta de atenção, ele termina produzindo uma prova que vai prejudicá-lo. O juiz usa aquela prova que ele mesmo produziu para sentenciar contra ele. Acontece demais isso. Então, neste caso, a prova foi determinante e não alternativa. E neste caso, será que prejudica o meu colega? Você pode dizer, não, que eu acabei de aprender que condutas determinantes não prejudicam o meu colega. Mas calma. Por quê? Por que calma? Porque aqui temos uma exceção. E esta exceção, ela justifica-se pelo princípio da aquisição processual. Ou seja, a prova, quando ela é produzida, ela pertence ao processo e não às partes. De modo que, se eu produzir uma prova e esta prova se mostrou ruim para mim, ela pertence ao processo. E se ela for prejudicar o meu colega, problema dele. Eu produzi a prova sem querer e deu errado. Acontece. Então, esta conduta que foi determinante, no fim das contas, terminou por prejudicar o meu colega. Essa é uma exceçãozinha. E a confissão? A confissão eu sei que ela é determinante, não é verdade? Mas a doutrina, e aqui essa cai, pessoal. Esse detalhe da confissão cai bastante. Então preste atenção. Por quê? A confissão, segundo a doutrina, ela vai ser ineficaz. E ela é ineficaz não só para o meu colega, como para mim mesmo que confessei, por exemplo. A minha confissão, ela nem mesmo me prejudica. Então é bom estar atento a esse detalhe da confissão, porque às vezes cai em prova. Já vi cair. Bacana? Legal. Então nós já vimos o litisconsórcio unitário e o simples. Vamos para a próxima? A próxima e última classificação. É o litisconsórcio necessário e facultativo. Essa classificação ela é bem simples de entender o conceito, mas nós veremos no próximo encontro que ela pode se mostrar complexa. O litisconsórcio ele será necessário quando as partes forem obrigadas a litigarem juntas. Quando o litisconsórcio for obrigatório, ele será necessário. Quando é que ele vai ser necessário? Nós vamos ver amanhã, no próximo episódio, digamos assim, no nosso encontro. E o litisconsórcio ele será facultativo a contrário senso. Por quê? Ele será facultativo quando as partes tiverem a opção de formar ou não um litisconsórcio. Certo? Bem simples, tranquilo. Fechamos por hoje. Hoje foi rápido, hein? 15 minutinhos, conceitos básicos e que se você souber, nós vamos tratar amanhã das questões mais complexas com muito mais facilidade. Certo, pessoal? Então, você fica aguardando que nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, e trataremos das questões mais polêmicas. Fiquem em paz e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.